E aí, galera da internet, professor Davidson de volta, trabalhar mais uma aula aqui, essa história do Tocantins, né? A galera vai fazer concurso da PM do Tocantins, Polícia Penal do Tocantins, Polícia Civil do Tocantins, qualquer concurso dentro do estado do Tocantins, essas aulas elas se enquadram, tá? Então, você vai fazer concurso para a prefeitura, você vai fazer qualquer concurso para o estado, dentro do estado do Tocantins, então essas aulas aqui elas são ajustadas justamente para esses concurseiros, certo? Não são aulas pequenas, são aulas, né, um pouco longas, mas é um conteúdo bem completo. Então, não pode ter preguiça de assistir às aulas, certo? Então, a primeira aula que a gente vai trabalhar é a aula sobre os povos nativos, né? Que cai bastante nos concursos aí do estado do Tocantins. Não é isso, produção? Então, vamos começar aqui para não perder tempo, né? Que a aula é comprida pra caramba. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou sair da tela, tá? Eu vou deixar só o conteúdo para vocês olharem, né, com mais propriedade. Vamos lá. Povos indígenas, tá, do estado do Tocantins. Então, eu vou seguir o edital aqui da PM Tocantins, tá? Mas o conteúdo da PM Tocantins ele é bem abrangente, né? Ele aborda aí todos os aspectos, tá, do estado do Tocantins. Então, serve para vestibular, serve para qualquer concurso, tá bom? Assim como eu falei para você. Então, bora lá. Formação histórica, certo? Do estado do Tocantins em relação aos nativos. Então, o primeiro ponto importante a ser destacado é a introdução ao território do estado do Tocantins. Então, se você pegar aqui, o atual estado do Tocantins, antes da colonização, ele já era habitado, certo? Assim como o território brasileiro como um todo, tá bom? Ele era habitado, tá, por diversos povos, ok? Indígenas, não chame mais de índio, é indígena, né? De acordo com a lei sancionada no ano de 2020. Então, esses povos nativos, eles eram em sua maioria, né, tá dizendo aqui, ó, majoritariamente, de um tronco linguístico, chamado de macro-G, certo? Então, existem variações dentro da linguagem dos nativos do estado do Tocantins, mas a maioria deles está dentro do tronco linguístico macro-G. É uma língua geral, tá, dentro do estado. A região era marcada por rios importantes, como o Rio Tocantins e Araguaia, naquela época já, né, no caso, estão lá ainda hoje, tá bom? Muito importante aí para a vida, né, da sociedade do estado do Tocantins e para o Brasil também, pois formam uma bacia hidrográfica, né, bem extensa. Então, tinha também florestas, tá? Principalmente aqui perto do Bico do Papagaio, né, na lateral aqui do estado, lateral oeste, e cerrados, né, que é a vegetação predominante no estado do Tocantins, o que influenciava a subsistência e a organização social desses povos. Tá? Então, eles viviam de acordo com aquela vegetação, de acordo com a região onde eles moravam. Se estava mais perto do Rio Grande, se estava mais próximo do Rio Pequeno, se estava na floresta, né, dentro do bioma Amazônia, se estava dentro do bioma Cerrado. Tá? Então, isso aí é diferente. É diferente a vida nesses dois ambientes. Tá? Ponto 2. Principais povos indígenas pré-coloniais. Então, nós temos aqui que destacar, primeiro, na letra A, os Carajá, Javaé e Xambeuá. Esses três, eles formam o povo Ini, tá? Como está o nomezinho aí para vocês. Onde é que eles estão situados? Então, vamos lá. Nas margens do rio Araguaia, incluindo a ilha do Bananal, tá? Tem como subgrupo aqui o Javaé, né, que eu já citei lá em cima, considerado parte deles. Cultura, né? O que eles faziam? Como é que era o modo de vida desses Carajá, dos Javaé e dos Xambeuá, tá? No Javaé, aliás, como cultura, nós temos aqui a prática da agricultura, principalmente relacionado a milho e mandioca, também coletava e pescava, tá? Ou seja, eles estavam num período, né, posterior, tipo ao do Neolítico, tá? Então eles já estavam ali naquela etapa de evolução, né, em que já estavam praticando uma agricultura e não apenas coletava, mas também plantava para poder colher, porque colher é diferente de coletar. Coletar é você pegar aquilo que já existe na natureza, né? Aquilo que é nativo.
e você colher alguma coisa, né, em relação àquilo que você planta. Porque quem planta, colhe, não é isso? Conhecidos por cerâmicas ornamentadas e rituais como a festa do Retorroque, ritual de passagem, tá? Organização social em clãs matrilineares, ou seja, quem estava mandando aí, ó, as mulheres, né? Matriarcal. Então eles eram mestres de confecção da arte plumária, né? Faziam os aretôs, colares, brincos, braçadeiras, tornozeleiras, dominava a arte da cerâmica, fazia potes, pratos, tigelas, bonecas rituais, como a Richoco, essa boneca que cai bastante nas provas, né? E realizavam rituais aquáticos, beleza? Então nós estamos falando aí dos Carajá, do Javaé, Xambioá. Em relação a essa boneca da Richoco, é específico do Carajá, tá? Da cultura, da etnia Carajá, beleza? Então, o que mais aqui que a gente pode trabalhar? Então, você tem aqui no mapa para a gente poder observar, né? Lá mais em cima, aqui onde está seta, onde hoje é ali próximo à cidade de Xambioá, temos a etnia Xambioá, né? Naquela época já existia. E aqui embaixo, perto do rio Javaé, nós temos os Javaé e temos os Carajá, tá? Então, os dois aqui embaixo e um mais lá em cima, tá ok? Então, nós temos o povo Ini dividido. O Xambioá, lá em cima, apesar de ser mais distante, mas comunga, né, dos mesmos hábitos culturais, tá certo? Do que os Carajá e dos Javaé. Então, é uma cultura parecida, porque eles comungavam juntos, né, esses hábitos culturais aí. Tranquilo? Beleza. Então, após o povo Ini, né, nós vamos falar aqui dos xerentes, também chamado de Acuê. Então, esses xerentes aí, ó, vou botar aqui na tela, tá? Eles viviam aonde? Na região central do Tocantins, próximo ao rio Tocantins. Nós estamos vendo no mapa aqui do lado direito de vocês, ó. Tá aqui, ó. Esse ponto vermelho ali. Ali ficam, né, o povo xerente. Que língua que eles falam? Né? O G central, também do mesmo grupo macro-G, do mesmo tronco linguístico macro-G. Bom? O que eles praticavam? Qual era a cultura dos xerentes? Então, bora lá. Agricultura de roça, né? Plantavam feijão, abóbora e caça coletiva. Tá? Então, plantavam e caçavam. Bom, já fazia a prática da agricultura. Tinham rituais de iniciação ligados à natureza, tá? E divisão em metades, sol e lua, beleza? Pinturas corporais e uso de cocárias em cerimônias, artesanato com palha de babaçu, né? E seda de buriti. Então, artesanato com palha de babaçu e também a seda de buriti, ok? Cestos, bolsas, esteiras, adornos corporais, tá? Faziam com que a palha de babaçu e com a seda de buriti. Então, era a matéria-prima, né? Eles faziam esse artesanato aí e vendem, né? Hoje é uma forma de sobrevivência dos povos xerentes, beleza? Então vamos lá. E os Apinagé, professor? Onde é que estão aí o povo? Onde é que está o povo Apinagé? Tá? Eles estão no norte do Tocantins, né? A língua, aí já muda um pouquinho, ó. A língua é timbira, tá? Mas o tronco continua o mesmo, ó. É o tronco macro G, certo? Então esses timbira são os povos mais ao norte, né? Tanto que eles estão presentes ali em outra cidade, como a cidade Imperatriz. Eles estavam, né, presentes ali na cidade Imperatriz do Maranhão, né, de onde eu gravo este vídeo. E tanto que na cidade tem um mini shopping que é chamado de Shopping Timbira. É o mais antigo da cidade. É bem pequeno, mas é charmoso. Então, o que esses povos Apinagé, né, eles faziam em relação à cultura, né? Então, ó, tinha um sistema de rodízio de cultivo no cerrado, né? Cultivava uma cultura, depois cultivava outra, né? Para preservar aquela terra, para descansar a terra, para que ela não perdesse, né? O seu potencial agrícola, já que o cerrado não é tão bom assim, né?
o solo do Cerrado ele não é muito fértil, a fertilidade é baixa pra caramba. Então os nativos tiveram esse cuidado, né? Eles aprenderam aí na natureza a cultivar e utilizar o Cerrado. Organização em aldeias circulares, ó, aldeias circulares, e divisão em clãs, né? Em grupos ali familiares. Festas como Penkikaraki, que é o ritual de nominação, de dar nomes às pessoas. Tinha outro ritual que é chamado de Necrapi, tá? Ritual para trazer o espírito de volta ao corpo do doente. Então é questão dos indígenas aí, né? E, e outra coisa também, outro ritual que a gente pode destacar aqui é o Parcapé, tá? Parcapé, cerimônia que homenageia os mortos e marca o fim do luto, né? A festa da Tora Grande, eles fazem lá também. Então, é, é, né, vocês já devem ter visto aí na televisão e tal, né? Essa festa que os indígenas colocam as toras aqui no ombro, né? E saem correndo com essas toras, né? Para poder chegar primeiro que os outros, com menos tempo, né? Então, complicado. Beleza. E aí nós temos também o ritual de casamento, pessoal, tá? Ritual de casamento aqui, ó. Beleza, hein? Casar é uma maravilha. Preparação do tuicupu, um bolo grande assado em braseiro cavado no chão, né? Para celebrar, né? Para comemorar aí o casamento, tá certo? Então aí nós estamos vendo aí um acervo cultural, né, dos povos Apinagé. Bom, o que mais? O que nós temos aqui mais de povos nativos? Ah, e ainda tem economia, né, dos Apinagé. Ó. Eu botei um mapazinho aqui bem didático, né, para você se identificar. Olha só onde é que estão os Apinagé. Como eu falei para vocês, ó. Olha aqui, ó, no norte, né? E tem os Crarô, o Xerente no meio que a gente já viu, Carajá e Javaé, né, mais ou menos no mesmo ponto, beleza? Então, nós temos aqui, ó, a questão da economia, né, baseada na agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência, né? É aquela agricultura familiar ali para você sobreviver, né, para comer, plantar e é uma coisa mais interna mesmo da família, tá bom? Praticavam a caça, praticavam a coleta de babaçu, tá? E também produziam artesanato, certo? E a agricultura, cultivo de milho, mandioca, amendoim, feijão, batata doce, inhame e outras frutas também, tá? Coletavam também, pessoal, coletavam frutos, né, que eram nativos da região, variedade de frutas do cerrado, andu, pequi, bacaba, olha só que delícia, né? Bacuri, babaçu, açaí, pelo amor de Deus, açaí bom demais, né? Açaí, murici, tucu, palmito, uma coisa boa, né? Então esses nativos aí deixaram pra gente aí toda essa cultura alimentícia, né? E é muito gostosa, não é isso? Então, ó, e artesanato, utilizavam, né, as sementes nativas do cerrado e peças de palha de babaçu, comercializadas nas cidades próximas, beleza? Né? Então, pessoal, não desliga o vídeo não, tá? Continua, nós vamos trabalhar aqui vagarosamente, para que você possa, né, aprimorar os seus estudos e tentar ser aprovado nessas provas aí que você prestar, né? Seja de polícia, seja da Assembleia Legislativa, tá? Seja para professor, se você estiver fazendo no estado do Tocantins, seja vestibular, tá? Se você for vestibulando, também, tá? Fica aqui com o professor Deus, você vai, ó, dar, bem demais, tá bom? Então, pessoal, vou sair da tela de novo, né? Porque é melhor eu fora da tela. Sai fora, professor. Beleza. Então, bora lá. Tem mais gente? O Crahu, né? Membegocre. Membegocre. Então, uma pessoa aí na internet falando umas linguagens, uns nomes parecidos com esse aí, né? Um tal de Miquel, né? Acho que Preikepra, né? Pratac, Paracoto, Trapou. Tá? Então, linguagem assim estranha. Tá aparecendo esses nomes aqui indígenas, né? Membemcocre. Ah, é bem parecido, tá? Então, vamos continuar aqui. A localização desses Krahu, né? Então, onde é que estão? Ah, meu Deus, eu liguei, foi. Tá, bora lá. Transição entre o Tocantins e o Maranhão.
tá? Onde é que eu mostrei isso para vocês? Olha só que beleza, tá? Foi aqui no mapinha aqui atrás, olha os carros aqui, ó, do lado, tá vendo? Do lado direito da sua tela, carro, fica lá entre Tocantins e Maranhão, beleza? Então bora lá de novo. Já. Então, ó, esses carros aqui, o que eles fizeram, né? Então, esse povo Crahu, tá? Localização, tá? Entre ali o Tocantins e o estado do Maranhão, tá? Um mapa legal que eu coloquei para vocês, ó. Olha só que beleza. Ó o Maranhão aqui em cima e ó o Tocantins aqui, tá? Então os Crahu tá bem aqui em cima, ó. Abaixo do Pico do Papagaio, né? Nessa região do lado leste, né, do estado do Tocantins. Estão pegando ali o Maranhão, entendeu? Então bora voltar aqui. Beleza, qual é a língua dos Krahou? Aí agora vem a diferença, né? Ah, não, ainda não é este, ó. Então ainda continuamos no macro G. Ainda continuamos no macro G, beleza? Então todos os nativos que a gente viu até agora, o tronco linguístico é macro G, tá bom? Cultura, um dos mais numerosos do Tocantins. Olha só, pessoal, um dos mais numerosos do estado do Tocantins. Ocupa áreas demarcadas, né, de cerrado, nos municípios de Itacajá e Goiatins. Né? Presta atenção. Uma coisa fundamental para vocês, né, aprenderem melhor é vocês ir escrevendo. Tá? Faz o esqueminha de vocês, coloca no caderno de vocês. Quanto mais você escreve, mais você aprende. Tá bom? Conhecidos como os guardadores do cerrado. Olha só que beleza. Guardadores do cerrado. Os guardadores do cerrado. Oferecimento. Professor Davidson, o lembrador. Oferecimento. Professor Davidson, o lembrador. O lembrador. Beleza? Então olha só. Esses guardadores do cerrado, porque eles foram conhecidos assim, por fazerem práticas sustentáveis, tá? Então, em relação à agricultura, tá? Em tudo que eles faziam dentro da sua área, tá? Eles faziam de forma sustentável, sem agredir a natureza, tá bom? Faziam corrida de tora, prova de resistência, ritual de colheita, machadinha de pedra, croiré, né? Símbolo sagrado que representa harmonia e respeito. Tinha uma rica mitologia, né? Com história sobre a criação do mundo. É a cosmovisão, né? Isso é a cosmologia dos povos nativos, beleza? Então, bora lá. Que a localização já falou. E aí vem os avacanoeiros. Pessoal da cara preta, tá? Prequiteprá. Aqui, ó. Avacanoeiro, localização entre os rios Tocantins e Araguaia, tá? Nós estamos vendo aqui no mapa, ok? O Avacanoeiro. Essa ilha que a gente está vendo aqui é a ilha do Bananal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, tá? Para que você possa ver maior propriedade. Olha só que beleza, tá? Então aqui a ilha do Bananal, ó, tô tocando o dedo em cima, tá fazendo uns pontinhos aí, ó. Ilha do Bananal, tá? E o Avacanoeiro é esse de laranja aí, ó. Tá vendo? Bem pertinho da ilha do Bananal. Portanto, fica perto dos povos de Javaé, tá bom? E fica perto do povo do Carajá também. Então eles são ali próximos, ok? Beleza. Então, qual é a língua? Ah, agora mudou. Tupi-Guarani, pessoal. Por que aqueles avacanoeiros falam Tupi-Guarani e os outros é do tronco macro G? Porque eles não eram dessa região, tá? Eles eram de outra região. E da região que eles moravam, tá? E lá se falava o Tupi-Guarani, tá? Então, por isso que os outros demais que já eram daqui, eles falam macro G, tá? E o avacanoeiro, como não era daqui, ele recebia, né, vivia numa região onde se falava o tronco linguístico tupi. Bom, então é tupi-guarani. Evitavam contato com os colonizadores, refugiando-se em áreas remotas, tá? Curiosidade, um dos últimos grupos a serem contactados oficialmente na década de 1970. Olha só, eles ficaram até 1970, né? Distantes aí do povo ocidental, dos homens chamados homens brancos, terríveis homens brancos, né? Quem é que quer
se aproximar desse povo. Os indígenas não querem, né? Não queriam naquela época, porque era só se aproximar e a desgraça chegava, tá? Então, esse povo, Tupi-Guarani, né, os avacanoeiros, eles vinham, ó, olha só a sequência aqui, ó. Vinham aqui primeiro, ó, depois veio para cá, depois veio para cá, depois veio para cá e depois veio para cá, tá? Então, nessa região onde eles moravam aqui, mas na beirada, né, do Brasil aí, ó, para lá do leste, né, do território, ali se falava Tupi-Guarani. Bom, então como eles vieram do Tocantins, então eles é que falam Tupi-Guarani nessa região. Ok, beleza, podemos continuar? Pode sim, professor, vai lá, tá? Beleza, então bora lá. Impacto e colonização, né? Agora falando sobre os povos nativos em geral, ok? Então, o impacto dessa colonização, né? A partir da chegada dos bandeirantes, né, para a extração de metal precioso, ou, né, gold. Então, quem é que veio ali? Pessoal da história aí, né, que lembra? Lá em 1725, Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, né, o Anhanguera, ele chega aí, fixa moradia e começa a explorar o ouro ali no Rio Vermelho, e depois sobe para o norte da futura capitania de Goiás, para poder extrair mais ouro ainda, que foi encontrado bem mais ouro lá. E aí funda lá o Arraial da Natividade e tal, né? Essas coisas todas de história que a gente vai ver aqui, ok? Então, o que que isso resultou, né? As bandeiras, né? Bandeirantes, famosos bandeirantes, que tem dois lados, pessoal. Bandeirante tem um lado mocinho e um lado bandido. É o lado herói, que os paulistas adoram, né? Tem tudo de bandeirante lá em São Paulo, até o nome da TV Bandeirante, Rádio Bandeirante, é Avenida Bandeirante, é prédio chamado Bandeirante, é rodovia Bandeirante, é Raposo Tavares, que é outro Bandeirante, tudo de Bandeirante ali, né? Mas, assim, teve um lado muito cruel dos bandeirantes, porque onde eles iam, eles não tinham pena, não. Os nativos, eles saíam matando mesmo, escravizando, né? Tinha bandeira bandeira de apresamento, né? Que bandeira é essa? É a bandeira que eles iam apenas aprisionar os nativos para vender para outra pessoa, como mão de obra escrava. Isso aí era bom? Não, de forma alguma, né? Então a gente não pode esconder essa outra parte, né? Tiveram uma parte de desbravadores, né? Conseguiram ouro em Minas Gerais, ouro em Mato Grosso, ouro em Goiás, mas também fizeram coisas péssimas aí, pelo Brasil afora, tá ok? Então, ó, muitos massacres e escravidão. Nós tivemos as missões religiosas também. Jesuítas e outros missionários interferiram em costumes tradicionais. Então, além dos colonizadores, que não eram, né, dos padres e jesuítas e tal, né, as missões religiosas ajudaram a aculturar, né? De certa forma, tentar retirar, pelo menos tentar retirar a cultura desses povos nativos e estabelecer uma outra, né? Já que eles não acreditavam e nem achavam que aquilo ali era uma cultura. Então, traz a religião para eles, traz a lei portuguesa para eles, né? Eles não têm lei, ensina os costumes portugueses para eles, ensina eles a trabalhar, ensina eles a ter um Deus, né? E tudo isso. Então, realmente é uma tentativa de transformar o nativo em um ocidental, né? Em um colonizador, um português, né? Uma pessoa de cultura europeia. Doenças que eles trouxeram, muitas epidemias de varíola e gripe que dizimaram populações. A principal causa de morte de nativo, pessoal, a principal causa de morte de nativo, tá? No Brasil em geral, foram as doenças que vieram com os europeus. Mas por que, professor? Por que essas doenças mataram esses indígenas? Porque eles não tinham anticorpos, tá? Os indígenas viviam numa região isolada, né? Eles tinham contato com outros povos indígenas, e não era tanto assim, tá bom? E aí vem os europeus de lá para cá e trazem um monte de coisa, né? Muita doença. E aí, então, essas doenças para o organismo indígena era novidade. E eles não suportavam. Eles não tinham anticorpos. E aí morriam os montes. E morreram, e foi morrendo, e morrendo, formando um genocídio. Que é a morte da raça mesmo, da pessoa, né, do grupo. Então, além de, na questão que eu falei mais em cima aí, de tentar
tirar a cultura, que isso é chamado de etnocídio, a matança da cultura, tá? Tivemos também um genocídio, que é a matança da pessoa em si, dos povos nativos. Beleza? Tô de olho no senhor, viu? Vai estudar. Não fica com preguiça, não. Beleza, vou sair da tela aqui, porque é melhor o senhor na tela. Tá. Tchau. Olha aí. Então, perda territorial. Perderam terras? Ah, demais, né? Só tinha eles aqui. Então a terra era toda deles. Expansão da pecuária, agricultura, reduziu as terras indígenas. E falando de Tocantins, Mato Piba, né, região de Cerrado aí, o grão está avançando, mas é com gosto de gás, tá? Então, assim, tiveram que fazer a demarcação de terras, tá? Certificação, tudo, das terras quilombolas também, que é para o agro, o grande agro, não intervir, não expropriar essas pessoas de suas terras. Tranquilo? Então, bora lá. Qual a situação atual dos nativos no Tocantins? Cerca de 20 mil indígenas no estado de Tocantins, distribuídos em 78 aldeias, dados a FUNAI de 2023. Terras indígenas, TI, tá? Não é tecnologia de informação, não. TI, terras indígenas. Destaque para a terra indígena Araguaia, né, de Carajá e Javaé, na ilha do Araguaia, a maior ilha fluvial do mundo, tá? E o Xerente e os Apinagé, a gente já falou deles aí, tá bom? E as lutas contemporâneas? Ah, lógico, né? Direitos territoriais, preservação cultural, combate ao agronegócio invasivo, e os indígenas sempre estão lutando, e tem que lutar, e tem que continuar lutando, tá? Porque a gente não pode perder os nossos nativos, tá? Eles são o nosso Brasil de fato. Tá bom? O mapinha que eu trouxe para você, muito bacana. A proporção de população indígena, né, por estado brasileiro. Olha o Tocantins aqui, ó, tá clarinho, mas tem bastante, né? Então, olha lá, ó, que beleza, hein? Tocantins, nós temos ali, ó, botei aqui embaixo para vocês os dados, ó, que beleza, ó, se eu gostou desse, isso aqui é demais, hein? Fioda. Então, olha só, Unidade Federativa Tocantins, total absoluto 20.023 indígenas, autodeclarados indígenas em relação à população, 1,2% da população do Tocantins, que tem 1,5 milhão de habitantes. Então, 1,32%, né, ou, aliás, 20 mil indígenas corresponde a 1,32%. Total de população indígena no país, 1,18%. Né? Nós temos hoje 1 milhão e 700 mil indígenas no Brasil, tá? 1 milhão e 700 indígenas no Brasil, 1 milhão e 700 mil indígenas no Brasil. E isso corresponde a 1,18% da população do território brasileiro de 200 e poucos milhões de habitantes, tá? É interessante deixa eu botar minha cara aqui na tela. Interessante isso aí, se você pensar direito, né? Quando antes dos europeus chegarem aqui, a população indígena, ela correspondia a 100% do território brasileiro, não tinha outro povo aqui, né? É só os povos indígenas. E agora, só 1,18%. Beleza, hein? Que isso? O pessoal ainda fica criticando os nativos. A gente quase dizimou. Na década de 1950, 70, eles chegaram a ser mais ou menos 50 mil nativos só. Aí depois foi crescendo novamente, vagarosamente, tá bom? Mas assim, tá crescendo, né? Porque está tendo um pouco mais de cuidado, né, assistência médica, mas está tendo muitos problemas graves aí, né, indígenas morrendo a rodo, né, em algumas terras indígenas pelo Brasil afora, beleza? Isso aí da tela de novo. Vai. Bora lá. Vamos fazer algumas questões, só para a gente gravar aí algumas informações, beleza? O povo Crahu vive em 15 aldeias, numa área demarcada de 302 mil hectares. A reserva em que vive é considerada a maior área do Cerrado, né, inteiramente preservada no Brasil. Sobre as necessidades dos povos originários, como o povo Crahu, analisa as afirmativas a seguir. Então, beleza? Povos originários, né, são os primeiros povos que chegaram numa região. No nosso caso aqui, são os povos indígenas do Brasil, né? Mas nós temos povos originários no mundo todo aí. Tem os aborígenes na Austrália, tem o pessoal do Polo Norte, o pessoal do Polo Sul, é esquimó, não sei o que lá mais. Na África tem também, em todo canto aí tem povos originários, beleza? Então, o que está dizendo a questão aqui para a gente analisar isso aí, ó?
É imperativo para a proteção e manutenção do seu modo de vida que estes povos tenham suas terras demarcadas e suas reservas homologadas. Certo? Certíssimo. Precisa disso. A terra tem que ser demarcada, delimitada, tá? E tem que ser homologada. Homologada é quando acontece a oficialização que essa terra é daquele povo ali. E ninguém mais pode tomar, nem invadir, nem fazer nada. Beleza? O que mais? Item 2. As terras ocupadas por povos indígenas já foram identificadas, demarcadas e homologadas, garantindo sua permanência e sobrevivência com segurança nesse espaço. Pessoal, tá? Ainda não, tá? Ainda não. Essa terra já foi demarcada, mas homologada aí já é outra etapa, tá bom? É identificação, demarcação e homologação, tá bom? Identificação, demarcação e homologação. Porque o texto está dizendo lá que já foram demarcadas, não está dizendo que foi homologada, tá ok? Então, esse item 2 aqui está incorreto, tá? Além da demarcação e a homologação das terras indígenas, também é necessária por parte do poder público a garantia da segurança contra garimpeiros, madeireiros e grileiros que invadem seu espaço e expõem esses povos à violência. Correto, isso acontece aí no Brasil, né? E inclusive em terras já homologadas isso acontece, tá? Mas essa galera é punida severamente, né? Mas depois o pessoal tem dinheiro, né? Dá um jeito de sair, beleza? Então, nós vimos aqui que o item 1 e o item 2 estão corretos, beleza? Se o item 2 e o item 1 e o 3 estão corretos, a gente fica com a letra D de Davidson, professor Davidson, o lembrador. Beleza? Então, bora lá para outra questão. Aqui o mapinha, a minha cara ficou no mapa, né? Aqui dos Crarro. Vamos lá. Pronto. Vamos ver aqui. No estado de Tocantins existem 8 etnias indígenas. Carajá, Xambioá, Javaé, Xerém, Crarro, Craú, Canela, Apinagé e Avacanoeiro. A respeito dos povos indígenas do estado de Tocantins, assinale a opção correta. Os povos indígenas tocantinenses se concentram em terras demarcadas ao longo da bacia do Araguaia, tá? Na porção oeste do estado, região de maior influência indígena. Ok? Então, ó, vou botar a canetinha aqui. E aqui está dizendo na letra A que essa porção oeste do estado, né, do lado daí do Araguaia, do lado do rio Araguaia, tá bom? Do lado do Mato Grosso ali, é a região com maior influência indígena, ok? E aí, a letra B diz o quê? O povo indígena Caú, um dos mais numerosos do Tocantins, ocupa áreas demarcadas no Cerrado, nos municípios de Itacajá e Goiatins, né? Letra B. Não se verificam indígenas em atividades urbanas. O que é isso, rapaz? Os indígenas estão, sim, estão na cidade, sim, tá? Fazendo outras atividades além da sua cultura tradicional, tá? O grupo étnico Carajá-Xambioá vive em terras demarcadas na região do Jalapão, dos limites do Tocantins com Piauí. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, hein? Xambioá, Carajá e Javaé do lado oeste do estado, do lado do rio Araguaia, tá? É do lado do rio Araguaia, não é do lado leste, que é onde está o Jalapão, tá? É do outro lado, do the other side, tá ok? Beleza? Então não tem nada a ver com isso. Presta atenção, hein? Então a correta aqui, né, nós ficamos com a letra B, tá? Povo indígena Carro, um dos mais numerosos Tocantins, ocupa a área demarcada de Cerrado do município de Itacajá e Goiatins. Beleza? Tá aí, ó, letra B, marquei para vocês. Então, bora lá. Questão número 3. Opa, já tem um gabarito aqui. Durante o século XIX, o etnólogo Carl von den Stein, ó que beleza de nome, hein? Carl von den Stein documentou práticas culturais de povos indígenas às margens do rio Araguaia, destacando a sua cerâmica ritualística, adornada com grafismos simbólicos e a realização de festivais ligados à cheia do rio. Esses grupos que ainda hoje habitam a Ilha do Bananal são reconhecidos. Pô, então tá falando de quem mesmo aqui?
dos que vivem na margem do rio Araguaia, né, com a cerâmica ritualística e tal, ó. Então, esses grupos que ainda hoje habitam a ilha de Bananal são reconhecidos por praticar a corrida de touro como prova de resistência física, tá? Organizar-se em clãs matrilineares. Eita, peraí, volta aqui. Opa, agora, tá? Organizar em clãs matrilineares e realizar rituais aquáticos. Cultivar milho em sistema de rodízio no cerrado. Utilizar a língua tupi-guarani em seus rituais sagrados. Dividir a sociedade em metade solares e lunares. Aqui, ó. Os povos da Ilha do Bananal, Carajá, Javaé, tá bom? Eu botei bem ali na frente a observaçãozinha, que é para você, na hora dos seus estudos, né? Não errar, tá bom? Então, eles organizavam-se em clãs matrilineares, onde a mulher, tá, era a chefia, né? Não era um homem, não. Era a mulher. E realizar rituais aquáticos. Beleza? Vamos lá na questão número 4. Um sertanista, um relato do sertanista Orlando Vilas Boas descreve um povo indígena do norte do Tocantins, que até a década de 1970 resistia ao contato com não indígenas, refugiando-se em áreas remotas entre o rio Araguaia e Tocantins. Conhecido como Cara Preta, esse grupo de língua tupi-guarani é identificado como, olha só os Cara Preta, pessoal. Olha esse Cara Preta aqui, ó. Avacanoeiro. Aquele mesmo mapinha que eu coloquei para vocês, para mostrar, né, a história dele, porque ele fala tupi-guarani, diferente dos outros, que é o tronco macro-G, que é típico do interior. O tupi é mais do litoral, o G é interior, pessoal. Guarda isso. Tupi litoral, G interior, tapuia, né, interior. Então, o tupi-guarani aí quem fala é o avacanoeiro. Ok, por que ele foi mudando de lugar? Por causa da invasão dos bandeirantes, né? Aqueles mocinhos bonzinhos que lascavam a ripa nos nativos, tá bom? Beleza, então, próxima questão. A mitologia dos Mebenkroke Strat Takaptiktepa narra que o cerrado foi originado a partir de uma árvore cósmica plantada pelos ancestrais, sendo essencial para a sua subsistência. Esse povo que enfrenta atualmente disputa por terra com fazendeiro é conhecido como, olha pessoal, disputa com fazendeiro, briga mesmo de lascar, tá? Letra C, preservar técnicas agrícolas sustentáveis no bioma cerrado. É o povo Krahô, tá? É o povo Krahô que enfrenta atualmente disputa por terra com esses fazendeiros aí. Beleza? Bora lá? Em um estudo sobre a organização social indígena, antropólogos destacaram um povo do Tocantins, cuja sociedade é dividida em duas metades complementares, uma associada ao Sol e outra à Lua, que se estende ou que se alternam em responsabilidades durante rituais e caçadas coletivas. Tá? Essa descrição refere-se a quem, pessoal? Lembra? Tá? Aqui, ó. Apinagé. Tem um mapinha aí, vamos sair do mapa. Não trabalha o mapa não, professor. Olha aí, ó, que beleza. Tá? Apinagé. Lá em cima, ó. Lá no norte do estado do Tocantins. Bom? Então, tinha lá a divisãozinha associada ao Sol e à Lua, que alternavam as responsabilidades durante os rituais e caçadas coletivas. Ok? Beleza. Bora lá. A terra indígena Araguaia, localizada no sudoeste do Tocantins, abriga grupos que tradicionalmente praticam a pesca com timbó, planta que paralisa os peixes. Olha só que beleza de planta. Ah, tem muita gente querendo essa planta. O pessoal que não conhecia a planta agora vai procurar essa planta e plantar no quintal de casa, hein? Não mata, paralisa a pessoa assim, paradinha, né? E realizam ritos de passagem ligados aos ciclos fluviais. Aliás, funciona com peixe, né? Eu não sei se funciona com pessoas. É porque eu não fiz isso aí, tá bom? E nunca vi ninguém fazer. E nem quero ver, tá? Não me mostra aí. Esses povos são Krahô Xerente,
Carajá, Javaé. Apinagé, Timbira. Avacanoeiro, Carajá, Xerente e Apinagé. E aí, pessoal, aqueles lá da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, tá bom? Carajá e Javaé. E junto com o Xambioá, formam o povo Ini, que eu falei para vocês. Ini, tá bom? Bora lá. 8. O relatório da FUNAI de 2023 aponta que um povo indígena do Tocantins pertence à família linguística G central, que faz parte do tronco macro G, é G, G no interior. Mantém práticas agrícolas de cultivo de mandioca e abóbora em roças coletivas, além de usar pinturas corporais geométricas em cerimônias. Esse grupo é o Xerente, aquele que fica mais no centro, tá? Ali perto de Palmas e tal, 80 quilômetros de Palmas, ok? Próxima. Em um estudo sobre a organização social indígena, antropólogos destacam um povo do Tocantins, cuja sociedade é dividida em duas metades complementares, uma associada ao sol, ué, eu já fiz, tá? Que é o Apinagé, que voltou aqui. Bora lá. O ritual Pimp-Carrac, realizado por um povo indígena do norte do Tocantins, envolve a atribuição de nomes aos recém-nascidos após um período de reclusão, com cantos que remetem à relação entre humanos e animais do Cerrado. Essa tradição é mantida pelos Apinagé, tá? O ritual Pemp-Carrac, bom? Os povos Apinagé, aquele lá de cima, ó, tá? Lá no, perto do bico do papagaio, ok? Beleza? Próximo. No século XVIII, a expansão da pecuária no Tocantins levou ao deslocamento de diversos povos indígenas, dentre os grupos abaixo, qual possui língua de origem tupi-guarani, tá? Diferenciando-se dos demais, majoritariamente macro-G, né? Os avá nanoeiro. Bom, então, não é uma expansão agropecuária no Tocantins em si, né? Eles saíram de outro estado e veio para o Tocantins. O Tocantins do século XVIII ele fazia mais mineração, tá? Eu acho que essa questão tem um errozinho aí. É mais uma expansão da mineração do que da pecuária, né? Porque depois da pecuária, depois da mineração, segunda metade do século XVIII, que a economia entra em crise, é que vai começar uma economia de subsistência, uma agricultura de subsistência dos povos do Tocantins, beleza? Em 1950, o Serviço de Proteção Índio, tá, registrou a prática de um povo indígena tocantinense que alternava áreas de plantio para preservar o solo do cerrado, técnica ainda utilizada hoje. Essa prática está associada aos povos Apinagé. Próxima questão, pessoal. Bora lá. Um documentário recente destacou a resistência de um povo indígena do Tocantins, que após séculos de isolamento, teve seu contrato oficial registrado apenas na década de 1970. Sua língua e tradições orais diferenciam-se dos demais grupos regionais por pertencerem ao tronco linguístico tupi. Tá? Trata-se dos quem? Avacanoeiro também. Bom, é o pessoal que ficou, né, que veio fugindo dos bandeirantes até tentar fazer um isolamento, que foi meio isolado ali, né, que também traumatiza, né? Bandeirante perseguindo, não quer falar com mais ninguém desse povo, com medo de mais repressão ainda, beleza? Bora lá. Ué, já acabou? Ah, não acredito. Não acredito. Olha só que beleza, hein? Então, pessoal, obrigado.